Olá, sejam bem-vindas, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Marcela Drummond, eu sou esposa do Felipe Queiroz, mãe do Levi, né? Sou sócia da FQ Imóveis, que é uma imobiliária aqui em Belo Horizonte, que trabalha com apartamentos na planta, com a venda de apartamentos na planta. Sou empreendedora há mais de 15 anos, outro dia eu estava fazendo as contas, já tem mais de 15 anos que eu sou empreendedora, e aqui nesse podcast, nesses episódios de podcast, eu trago aqui algumas reflexões sobre a vida, algumas experiências da minha jornada como mãe, como profissional, como empreendedora, como esposa, enfim, trago aqui reflexões que vão te ajudar a ter mais resultados no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, tá bom? E hoje o tema do nosso episódio é diversidade de opiniões. E por que eu quis trazer esse episódio, né, esse assunto aqui pra gente falar? Porque ontem aconteceu um fato curioso e eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Na semana passada, na verdade, essa semana, né, a gente fez uma viagem, eu, o Felipe, meu marido, e o Levi, os nossos filhos, e nós fomos para Gramado, passar ali, né, agora a gente está em novembro, então já está tendo o Natal Luz de Gramado, e a gente foi passar alguns dias lá em Gramado, e nós voltamos completamente apaixonados pela cidade, pela experiência que a gente viveu lá. Foi uma viagem, assim, eu falei que foi a melhor viagem que a gente já fez em família. É uma das melhores viagens da minha vida, sem dúvida. Foi uma viagem muito gostosa. Eu amei a cidade, amei tudo. E tanto eu, quanto o Felipe, quanto o Levi aproveitamos bastante. E ontem eu encontrei com um primo meu, com a família dele, e eu descobri que eles estavam em Gramado exatamente nos mesmos dias. Eles foram e voltaram no mesmo dia que a gente não se encontrou lá, mas por coincidência eles estavam no mesmo local, fazendo a mesma viagem nos mesmos dias que a gente. E eles odiaram a viagem. Principalmente ele falou, nossa, eu odiei, eu detestei, eu já tinha ido pra Gramado e eu não tinha gostado, e eu achei muito ruim. E ele começou a falar um tanto de coisa que ele achou ruim, e pra mim foi um choque, porque eu gostei tanto que eu fiquei muito chocada assim, com o fato dele ter achado tão ruim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E ele me falou assim, Marcela, não é o tipo de viagem que eu gosto de fazer, né? Não é o tipo de viagem. Eu gosto de fazer que tipo de viagem? De ir pra praia, sentar na barraca de praia com o pé na areia e tomar cerveja o dia inteiro. E Gramado, né? Essa viagem é uma viagem que você anda muito, né? Que você fica ali batendo perna, né? Como diria meu pai, batendo perna o dia todo. Então é uma viagem fisicamente mais cansativa, né? E ele tem 2 filhos, né? Ele tem 2 filhos. Ele tem uma menina da idade do Levi, de 4 anos, e ele tem um menino mais novo, que tem 1 ano e pouquinho. E aí eu fiquei pensando assim, para eles deve ter sido muito, para mim foi cansativo, pra gente foi cansativo, foi uma viagem muito gostosa, muito boa, mas foi muito cansativo. E eu estava com uma criança. Eu fiquei pensando, imagina eles com 2 crianças, né? E eu fiquei reflexiva sobre isso, assim, por que foi tão, sabe, tão antagônica né? A gente teve ali a mesma experiência, esteve nos mesmos dias e foi tão antagônico, foi tão oposto à impressão de uma família e à impressão de outra família. E eu fiquei pensando isso, né? Primeiro, ele tem uma realidade completamente diferente. Ele tem 2 filhos, um filho pequeno ainda, que ainda tem, né, algumas demandas maiores ali. Então, isso é um ponto que pesa muito. Talvez se o Levi fosse menor, a gente talvez não tivesse gostado tanto, a experiência talvez não tivesse sido tão boa. Segundo, ele tem valores diferentes que eu, ele tem prioridades diferentes que eu, ele tem realidades diferentes. Eu hoje quase não bebo, né? Lá na viagem mesmo tomei uma taça de vinho durante a viagem toda. Para ele é um valor ir para um lugar, beber uma cerveja e tudo. Ele gosta desse tipo de viagem. Ele foi criado, apesar de sermos primos, apesar inclusive da gente ter sido criado próximo, da gente quando criança fazer viagens juntas, a gente fazia várias viagens juntos em família,
mas ele foi criado em uma família diferente, em uma casa diferente de mim, né? Com gostos diferentes. Os pais deles não eram os mesmos pais que eu, então ele não teve as mesmas experiências que eu, a esposa dele não teve as mesmas experiências que eu, que o Felipe. Então, são realidades completamente diferentes, valores diferentes, prioridades diferentes, que levam as pessoas a ter opiniões diferentes, né? E tá tudo bem, né? Eu quis trazer isso aqui porque muitas vezes, isso é óbvio, né, gente? A gente tem realidades diferentes, a gente tem experiências diferentes, vai ter gostos diferentes, vai gostar de coisas diferentes e tal, é meio óbvio. Mas eu quis trazer isso aqui porque às vezes a gente fica julgando o outro, né? Nossa, que cara chato, nem gostou da viagem. Não, tá tudo bem ele não gostar. Eu gostei, né? O fato dele não gostar não invalida a impressão que eu tenho, né? E também o fato de eu ter gostado não invalida o fato dele não ter gostado. Então, a gente muitas vezes, assim, eu me incluo nisso, né? Eu acho que a gente precisa se policiar mais, porque muitas vezes a gente só quer julgar o outro, né? A gente fica sempre achando que a nossa opinião é a melhor, que nós estamos mais certos, que nós é que pensamos do jeito certo, que o nosso jeito é o melhor. E não existe o melhor, não existe o certo, existe diferentes. Né? Existem opiniões diferentes, valores diferentes. Ele tá mais certo de querer tomar cerveja dele? Não. Eu tô mais certa de não querer tomar cerveja? Não. São só coisas diferentes, são só, né, prioridades e gostos diferentes e tá tudo bem. E muitas vezes a gente fica julgando, e muitas vezes, inclusive, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente fica querendo impor a nossa opinião. Às vezes a pessoa está contando a experiência dela e você só fica esperando, você não está nem ouvindo, né? Você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. Você só está esperando a sua vez de falar para colocar a sua opinião sobre aquele assunto, né? Então, ali ontem na nossa conversa, ele estava ali falando e muitas vezes eu estava aqui elaborando, e quando eu falo nós, gente, eu estou me incluindo também. Eu estava ali elaborando o que eu ia retrucar dele, né? Não, mas isso era bom, mas você está errado nisso, mas você está errado naquilo. Enquanto não, é só... e é legal quando a gente compartilha, né? Por quê? Porque talvez uma coisa que ele viu que eu não tivesse percebido, quando ele me fala, eu percebo, né? Talvez uma coisa que eu vi que eu não percebi, quando eu falo para ele, ele perceba. Então, a gente precisa aprender a ter esse olhar sobre a diversidade de opiniões, um olhar mais positivo, ao invés de um olhar mais negativo que normalmente a gente tem, de querer impor a nossa opinião ao outro, tá? E aí entra, inclusive, a empatia, né? O que é empatia? Que é um termo super falado, né? Super comentado. O que é empatia? A empatia, eu até trouxe aqui uma definição sobre empatia. Resumidamente, é você se colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro, né? A empatia, inclusive, é uma das habilidades de inteligência emocional, né? Tem um escritor, que é o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que, né, cunhou esse termo lá nos anos 80. Ele tem um livro também, inclusive, que é muito interessante, que chama Inteligência Emocional, e ele fala 5 habilidades da inteligência emocional. E uma delas é a empatia, né? Tem 3 habilidades que são para dentro, né, com relação a nós, conosco mesmo, e 2 que são com o outro. Uma delas é a empatia. Depois eu posso trazer um pouco mais sobre esses conceitos aqui. Mas a empatia, eu escrevi aqui eu fiz uma anotação de um conceito mais amplo, né, que eu peguei para falar com vocês, eu gostaria de ler. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, compreendendo os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas perspectivas, mesmo que não se compartilhem as mesmas experiências. Então, lá no caso, né, do meu primo, eu preciso o quê? Compreender que ele sentiu isso, que ele sentiu o quê? Um desconforto, que ele não gostou, que a perspectiva dele foi diferente, eu estou me colocando no lugar dele. Aí ainda coloca aqui, né? Essa habilidade permite enxergar o mundo de um ponto de vista diferente. Então, quando eu me coloco no lugar dele, eu
fico próxima, né? Não tem como eu enxergar o mundo do jeito que ele enxerga, é impossível, eu só vou enxergar o mundo pelos meus olhos sempre, mas eu consigo enxergar o mundo um pouco do ponto de vista dele, sem julgamentos, e é crucial para construir relacionamentos mais fortes e saudáveis. Um ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte, né? Ele fala aqui, ó, são pensamentos e compreendendo seus sentimentos, pensamentos e perspectivas, mesmo que não se compartilhem as mesmas experiências. Eu diria que nem é mesmo que não se compartilhem, mas porque não se compartilham das mesmas experiências, não tem como eu ter a mesma perspectiva, o mesmo sentimento e o mesmo pensamento que ele, exatamente porque eu não compartilho das mesmas experiências. Então, como eu disse, né, ele cresceu em um lar diferente do meu, com pais diferentes do meu. Mesmo irmãos, né, mesmo eu com meu irmão, fomos criados da mesma maneira. O meu irmão tem valores completamente opostos do meu, né? Mas completamente, são pensamentos completamente opostos. Não quer dizer que eu não ame ele e ele não me ama. Inclusive, hoje é aniversário dele. Parabéns, Dudu. Fecha parênteses. Mas a gente compartilhou das mesmas experiências ali gerais durante a infância, mas depois, né? E aí, assim, mesmo a gente estando no mesmo lar, não eram exatamente as mesmas experiências. Ele é homem, eu sou mulher, eu sou mais velha, ele é mais novo, né? Quando eu nasci, ele ainda não tinha nascido. Então, são experiências diferentes, ainda que esteja no mesmo lar. Depois que a gente virou adulto, ele teve experiências diferentes, eu tive outras. Ele conheceu pessoas diferentes, frequentou lugares diferentes que eu. Então, sempre vai ser diferente as experiências. E exatamente por serem diferentes, é que eu vou ter sentimentos, pensamentos e perspectivas completamente diferentes em um mesmo cenário. E é exatamente por isso que nunca vai existir uma opinião igual à outra, né? É claro que quando a gente se relaciona com alguém, por exemplo, num casamento, você tende a ter pontos de vista semelhantes com o passar do tempo. Porque, inclusive, esse é um dos atritos maiores que a gente tem, né? Quando você inicia ali um relacionamento e um casamento, quando duas pessoas completamente diferentes, com realidades e experiências de vida completamente diferentes, vão morar na mesma casa, dá um atrito, dá um choque, não tem jeito. Nos primeiros anos de casamento vai dar esse choque, é normal, são pessoas e pontos de vista diferentes, né? E ali cabe aos dois terem essa inteligência emocional de entender que são pontos de vista diferentes e de ir adequando um ao outro e formar ali o ponto de vista da família, né? Então, quando eu e o Felipe nos conhecemos, a gente tinha pontos de vista completamente diferentes. Tem coisas que eu mudei e fui mais pro lado dele. Tem coisas que ele mudou e foi mais pro meu lado, e é normal. E aí hoje a gente forma uma nova família com novas experiências, com novas perspectivas, que são muito mais em comum, muito mais parecidas do que era quando a gente se casou, né? Por exemplo, eu não tinha uma religião quando eu casei com o Felipe. Na verdade, eu nem acreditava muito que Deus existia. Hoje eu sou cristã, né? Eu me batizei na igreja, eu sou evangélica. Isso veio do Felipe, veio da família dele. Eu gostei, eu fui me aprofundando, eu fui entendendo, eu fui, né, convivendo com essa nova realidade diferente e resolvi me adequar e passar para essa outra realidade, ter esse outro ponto de vista. O Felipe, ele não gostava, por exemplo, de sair de determinados locais, de experimentar determinadas comidas. Tinha muitas coisas que ele, de viagens, por exemplo, essa viagem para Gramado, não é um tipo de viagem que quando a gente se conheceu, ele gostaria de fazer. Hoje ele gosta. Por quê? Porque ele foi se abrindo para essas experiências, tendo experiências comigo e resolveu que era legal, que ele se interessava por aquilo, passou a gostar daquilo. Então é normal que num relacionamento de casamento ali, de união, em que você está muito próximo da família, os pontos de vista vão ficando mais parecidos, mas nunca vão ser iguais.
né? Por exemplo, na criação do Levi, eu tenho determinados assuntos que eu tenho um ponto de vista e ele tem outros. E isso é rico, gente, isso é muito rico, né? Na verdade, a gente tem que pegar o lado bom disso, o lado bom de ter pontos de vista diferentes. Por quê? Porque às vezes eu estou enxergando de uma maneira, não, a gente tem que educar o Levi dessa maneira, e eu estou aqui com a minha visão. Ele vem e traz uma outra visão de experiências que ele já teve, e isso enriquece a criação do Levi, a educação do Levi, por exemplo. É muito mais rico, né? Um filho que é criado, muito mais rico em termos de diversidade de opiniões, um filho que é criado por duas pessoas diferentes, do que um filho que é criado só por uma pessoa, né? É inegável isso, né? Ele vai ter mais diversidade mesmo de opiniões, de tipos. Hoje, inclusive, eu percebi isso também. Eu e o Felipe, a gente é muito diferente na lida com o Levi. Eu gosto de brincar de coisas diferentes com o Levi e ele gosta de brincar de outras coisas. Então, por exemplo, ele gosta muito, o Felipe, de contar histórias, de inventar personagens, de viajar, e o Levi adora. Gosta de brincar de lutinha, não sei o que, coisas que eu nunca faria com o Levi, né? Então, às vezes, eu tenho um jeito de conduzir, eu gosto de brincar de colorir, sentar e colorir, jogar um jogo. O Felipe já gosta de contar história e de brincar de lutinha, né? Tô dando 2 exemplos aqui. Se fosse só eu, ele só ia ter a opção de colorir e fazer aquilo ali, brincar de jogo. Não teria a diversidade de uma outra pessoa com pontos de vista diferentes, com opiniões diferentes, com estilos diferentes para fazer com ele. E aí, como eu e o Felipe a gente vai se parecendo muito, acaba que um pouco das brincadeiras vai sendo parecido. Então, por exemplo, ontem o Levi chegou com um dado, anteontem, com um dado da escola, um dadinho lá que eles fizeram, um dado mesmo, e de jogar. E aí eu e o Felipe estávamos brincando com ele ontem, com esse dado, de jogar o dado, contar quantos números, colocar os números e tal, não sei o quê. E hoje de manhã a Débora chegou, que é a babá do Levi, e falou, olha que legal esse dado, jogou pra cima o dado e falou assim, agora é o número de quantos pulinhos a gente vai dar. Ah, saiu 3, dá 3 pulinhos. Eu nunca teria pensado em brincar com ele que o número que saísse no dado era o tanto de pulinho que ele ia dar. Né? Mas olha que rico ele poder conviver com várias pessoas de realidades diferentes, que pensam diferentes. Eu brinco com ele de um jeito, o Felipe brinca com ele de outro, a Débora brinca de outro, na escola ele brinca de outro. Então, olha como que isso é rico, né? Errada seria eu se eu virasse pra Débora e falasse assim, Débora, não é pra brincar de dar pulinho, é pra brincar de contar os números. Não, ele pode brincar de contar os números, ele pode brincar de dar pulinhos. Olha como que ele vai ser uma pessoa muito mais rica em diversidade de pensamentos ali e de recreação e de criatividade na cabeça dele, convivendo com várias pessoas, né? Então a gente tem que aproveitar o lado positivo da diversidade, né? E não ficar nessa coisa do julgamento. Até porque o julgamento, e quando a gente julga, a gente quer o quê? Impor, né? A gente está querendo achar que a nossa opinião é mais valiosa do que a outra. A gente está querendo o quê? Controlar a situação, né? Então, quando eu julgo, eu estou querendo controlar. Mas quando eu julgo, primeiro que muitas vezes o julgamento ele vem com um quê de falta de respeito com a opinião do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A opinião do outro é a opinião do outro. A gente vê isso muito na maternidade, né? Quando as crianças nascem, aí tem um que faz o filho dormir de um jeito, o outro faz do outro, um dá comida de um jeito, outro dá com sal, outro dá sem sal, outro dá açúcar, outro não dá. Gente, não tem o certo nem o errado, né? Desde que não esteja espancando a criança e maltratando a criança, cada pai vai fazer de um jeito e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. As criações vão ser diferentes mesmo e cabe a nós respeitar essas pessoas, né? Cabe a nós respeitar sem julgar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com relação ao respeito mesmo, sabe? Assim, a gente precisa estar mais atento com isso, a respeitar o outro e não querer impor as nossas opiniões. E segundo, que a gente perde um tempo e uma energia tão grande, mas tão grande, quando a gente fica julgando o outro e querendo que o outro adote a nossa opinião só porque a gente quer estar certo.
né? Tem uma frase que é maravilhosa, que é da Cristiana Junqueira, que eu sempre falo dela aqui, né? Que é uma das cofundadoras do Nubank, que é uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, que ela tem uma frase icônica que é: foca no seu. E é exatamente isso. Se o outro tá pensando de um jeito X, Y, Z, amarelo, vermelho, verde, o problema é dele. Não vai mudar em nada a minha vida ele ter a mesma opinião que eu ou não ter, né? Lá no exemplo do meu primo, o que vai mudar na minha vida ele ter gostado ou não? Eu ficar ali convencendo ele de que é uma boa viagem. E daí, deixa ele com a opinião dele, com as experiências dele, eu vou viver a minha experiência, a minha opinião, né? E quando eu fico querendo convencer o outro, pensa na energia que eu gasto com isso. Pensa no tempo que eu gasto enquanto eu podia estar o quê? Usando a minha energia, gente, usando os meus neurônios, né, o meu fosfato aqui, com coisa útil para mim, para o meu crescimento, sabe? Então, quando você se pegar tentando julgar, tentando ficar pensando, né, no que o outro tá fazendo de errado, tentando convencer o outro, numa discussão, numa conversa e tudo, para e pensa assim, isso aqui vai me levar a quê? Né? É claro que, Marcela, mas é uma conversa de líder com liderado, de marido e mulher, beleza? Aí vocês estão discutindo uma determinada situação, buscando uma opinião conjunta, uma opinião única em prol de algo que vocês querem fazer, ok, né? Mas se você simplesmente está discutindo por discutir, só para sua opinião ser válida, só para o outro, só para você estar certo, tá certa, para com isso, numa boa. Olha o tanto de energia que você poderia estar gastando, estar usando em prol de você mesmo, né? Inclusive tem uma coisa, eu lembrei aqui agora, que eu e o Felipe a gente adota muito, que eu acho muito legal, que é o seguinte: às vezes, quando a gente tem opiniões contrárias sobre um determinado assunto, então, seja um assunto sobre a criação do Levi, ou sobre a escola do Levi, sei lá, né? Ou sobre alguma coisa na empresa. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente quisesse trocar o Levi de escola, e aí a gente estava ali discutindo e eu achasse que a escola Y era melhor e o Felipe achasse que a escola X era melhor. Aí sim, é uma discussão que a gente precisa sentar, discutir, ouvir a opinião do outro, né? Eu preciso ali colocar os meus argumentos, por que eu gosto mais da escola Y, ele vai colocar por que ele gosta da escola X e tudo. A gente está numa discussão, construindo uma opinião e uma decisão conjunta para a nossa família, ou para a nossa empresa, enfim, ou para a nossa equipe. Beleza? Aí sim, a gente está discutindo e tendo uma discussão ali. E dessa discussão vai sair uma decisão, né? Precisa sair uma decisão. Não tem como a gente sair sem uma decisão. E nessa decisão, eu e o Felipe, a gente tem uma prática há muitos anos, desde que a gente era namorado. A gente tem um lema: toda vez que a gente decidir algo, agora a decisão é do casal. A decisão é da família. Não existe mais jogar na cara do outro. Mas você escolheu essa escola, agora tá vendo a porcaria que é? Então vamos supor que eu tava ali torcendo com a opinião que era a escola Y e ele com a escola X. E a gente sentou, conversou e decidiu que realmente era a X, que era a escola que originalmente ele queria. Agora a minha escola é a X, né? Não existe. Agora a decisão é do casal. A nossa opinião agora, a decisão é: a escola X é a melhor. A gente resolveu por isso. Não existe, se a escola X der errado lá na frente, não existe eu falar assim, mas tá vendo? Foi porque você queria a escola X. Eu falei que não era. Não existe isso. Agora a decisão é conjunta. A partir do momento em que a gente tomou uma decisão, e isso vale para tudo, vale para as nossas decisões nos negócios, vale para as nossas decisões na família, como casal. A partir do momento que a gente tomou essa decisão é nossa. Não existe mais decisão, opinião da Marcela e do Felipe, existe a nossa decisão em conjunta. E eu te convido a ter essa mesma postura na sua vida, né? Por quê? Porque senão eternamente você vai ficar discutindo por uma coisa que já passou, que nem tem como mais voltar atrás, né? Então, quando uma decisão é tomada, aquela decisão é tomada e pronto. É a decisão do casal, é a decisão da equipe, é a decisão do time, da empresa, enfim, tá? Inclusive para a gente assumir as responsabilidades sobre aquela decisão que foi tomada, né? E não ficar colocando a culpa no outro.
Inclusive, tem um episódio que fala sobre autorresponsabilidade, que eu falo muito sobre isso. Indico fortemente que você assista, tá? E por fim, tem algo aqui que eu queria falar, né? Que eu sempre falo também, que é a diversidade de opinião nas empresas. Eu gosto muito, eu falo muito isso aqui na FQ, eu gosto muito de quando a gente vai contratar, de ter pessoas diferentes na empresa, né? Então aqui na empresa a gente tem gente mais jovem, a gente tem gente mais velha, a gente tem homens, mulheres, pessoas que são homoafetivas, pessoas que são de todas as diversidades possíveis. Por quê? Porque isso enriquece uma empresa, enriquece uma equipe. Porque se fosse todo mundo igual, pensasse igual a mim e ao Felipe, a gente não teria crescimento tão rápido quanto a gente tem. Por quê? Porque a gente ficaria só bitolado ali naquela opinião, né, naquela nossa visão minha e do Felipe, e a gente não teria diversidade de pontos de vista. Até porque quando eu vou atender os meus clientes não são das maior diversidade possível e imaginável, são pessoas completamente diferentes. Então eu vou ter homens, eu vou ter mulheres, eu vou ter pessoas casadas, eu vou ter pessoas divorciadas, eu vou ter homossexuais, eu vou ter pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Eu vou ter clientes de diversidade, diversas opiniões, diversas culturas. Então, clientes muito diversos, de esquerda, de direita. Então, eu preciso ter aqui dentro da empresa também pessoas de opiniões muito diferentes. Por quê? Porque juntos, com respeito, né, com contribuição, a gente vai construir uma empresa que enxergue todos os pontos de vista e construa um processo que faça sentido para o máximo de pessoas possível, né? Porque senão eu ia ter só a minha visão e do Felipe de um casal que tem essa visão, um casal que já está na casa dos 40, que já tem um filho, que quer comprar um apartamento para isso, isso e isso. E eu não teria visão de uma pessoa jovem que tem a dificuldade XYZ, os desafios, etc e tal. Então, a gente precisa também, dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, ter diversidade de pontos de vista e valorizar, não só ter, né? Valorizar, ouvir as pessoas, valorizar as pessoas, ouvir as ideias, dar abertura para as ideias. E é daí que vai surgir a inovação, a criatividade, fazer coisas diferentes, entender diversos pontos de vista e ter crescimento na empresa, tá? Então, era isso que eu queria trazer, né, sobre essa diversidade de opiniões. Eu achei que é uma coisa muito importante, assim, para a gente pensar a respeito. Então, eu vou finalizar só fazendo um pequeno resumo. Cuidado com o julgamento do outro, né? Veja aí o tanto de energia e tempo que você está gastando julgando ou discutindo com o outro só para falar que a sua opinião é mais importante, que você está mais certo ou que o outro está errado. Não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes, experiências diferentes e ponto final, né? Entenda aí junto com o seu parceiro, com a sua parceira, quando vocês têm pontos de vista diferentes, alinhem e tomem uma decisão conjunta e a partir daí a decisão é do casal, é da equipe, é da empresa, né? Não tem como ficar apontando dedos depois disso. Falei aqui também sobre a importância mesmo, né, de ter diversidade para a criação de um filho, para uma família. Como é bom a gente ter diversidade de opiniões, como é bom a gente ouvir as opiniões diversas e aí a gente vai construindo o nosso próprio pensamento crítico, as nossas próprias opiniões e a gente vai tendo muito mais experiências de vida ouvindo os outros também, né? Sem julgar. Ouvir sem julgar, entender o ponto de vista do outro, tá? Então, é isso. Fico aqui e nos vemos no próximo episódio.